Amém. Louvamos o Senhor por esse tempo que Ele permite que estejamos juntos. Como o nosso irmão acabou de orar, nossos corações estão unidos a esse clamor. Dentre a direção que o Espírito deu a Ele, realmente destaco algo que foi dito. Precisamos da unção. Precisamos da unção do Senhor nesse ambiente, passeando entre nós, em nós. E algo também que eu agregaria nesse assunto seria que, de fato, o Espírito Santo purifique os ares, purifique os nossos pensamentos, purifique a nossa mente, para que nós sejamos canais abertos para a recepção da palavra de Deus. Sempre é bom lembrar que quando Deus reúne o seu povo em qualquer ambiente, Ele reúne porque Ele deseja falar. Mais do que isso, Ele quer que nós, ao recebermos a sua palavra, essa palavra produza fruto em nossos corações. Frutos que de fato venham a vingar a 30, a 60 e a 100 por um. Que em tudo Ele seja glorificado. Se você e eu estamos aqui é porque o Espírito deseja comunicar a palavra no nosso coração. Contamos com o socorro, do grande e sumo sacerdote Jesus Cristo, aquele que eternamente vive para interceder por nós. Que Ele abra para nós a carta a Filemon. E nesses 25 versículos nós possamos colher aí algumas pérolas. E o meu intento maior é que depois dessa reflexão que vamos estar fazendo junto aos irmãos, incentive, encoraje aos irmãos a mergulharem e ainda buscar mais e mais riquezas que estão escondidas aqui, mas muito facilmente achadas quando nós buscamos com diligência. Então que o Senhor nos socorra nessa noite como oramos. Vamos tomar então esse livro, o livro de Paulo a Filemon, e vamos fazer a leitura dos 25 versículos, um capítulo. Vamos ler todo esse capítulo, que compõe essa linda carta. A palavra de Deus assim diz: Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, e o irmão Timóteo, ao amado Filemon, também nosso colaborador, e a irmã Áfia, e a Arquipo, nosso companheiro de lutas, e à igreja que está em tua casa. Graça e paz a vós outros da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Dou graças ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações, estando ciente do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e todos os santos, para que a comunhão da tua fé se torne eficiente no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós para com Cristo. Pois, irmão, tive grande alegria e conforto no teu amor, porquanto o coração dos santos tem sido reanimado por teu intermédio. Pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar o que convém, prefiro, todavia, solicitar em nome do amor, sendo eu o que sou, Paulo velho, e agora até prisioneiro de Cristo Jesus. Sim, solicito-te em favor do meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Ele antes te foi inútil, atualmente, porém, é útil a ti e a mim. Eu te envio de volta em pessoa, quero dizer, o meu próprio coração. Eu queria conservá-lo comigo mesmo para, em teu lugar, me servir nas algemas que carrego por causa do Evangelho. Nada, porém, quis fazer sem o teu consentimento, para que a tua bondade não venha a ser como que por obrigação, mas de livre vontade. Pois acredito que ele veio a ser afastado de ti temporariamente, a fim de que o recebas para sempre. Não como escravo, antes muito acima de escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim, e com maior razão de ti, quer na carne, quer no Senhor. Se, portanto, me consideras companheiro, recebe-o como se fosse a mim mesmo. E se algum dano te fez, ou se te deve alguma coisa, lança tudo em minha conta. Eu, Paulo, de próprio punho escrevo, eu pagarei, para não te alegar que também tu me deves até a ti mesmo. Sim, irmão, que eu receba de ti
no Senhor esse benefício. Reanima-me o coração em Cristo. Certo como estou da tua obediência, eu te escrevo, sabendo que farás mais do que estou pedindo. E ao mesmo tempo prepara-me também pousada, pois espero que, por vossas orações, vos serei restituído. Saúdam-te, Epáfra, prisioneiro comigo, em Cristo Jesus, Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. 25 versículos. Lemos todos juntos o livro de Filemão. O encargo é meditando no livro de Filemão. Na realidade, nós precisamos lembrar que Paulo, ele escreveu 4 cartas quando ele encontrava-se preso no seu primeiro aprisionamento em Roma, por volta do ano 60, 62. Paulo possivelmente tinha entre 53 a 57 anos de idade. Nesse período, então, ele escreve 4 cartas. Dessas 4 cartas, nós já estudamos 3 delas. Efésios por 2 vezes em sequência, estudamos Filipenses, estudamos Colossenses. E agora falta-nos uma única carta dentro desse quadrante, né? Paulo escrevendo da prisão, da sua primeira prisão, Filemão. Aí nós encerramos as cartas da prisão. Mas é impressionante a riqueza que é nessa carta, né? E o Senhor há de nos ajudar para enxergarmos um pouco daquilo que o Espírito quer trazer para nós nessa noite. Lembrando que nesse período, ano 60 e 62, era um período extremamente de perseguição do povo de Deus pelo Império Romano. Tanto é que, no ano 64, 2 anos mais tarde, nós já soubemos, já falamos sobre isso, quando estudamos a segunda carta, né, de Paulo a Timóteo. Ele estava preso no seu segundo aprisionamento. Ele escreve então a sua última e derradeira carta, lá, agora como prisioneiro do próprio império, do próprio Nero. Então, aqui ainda faltavam 2 anos para que isso acontecesse. Então, Paulo, nesse período, entre 62 e perto de 64, ele tem uma pequena liberdade. E dentro dessa possibilidade, muitos estudiosos dizem que ele vai escrever, então, a primeira carta a Timóteo e também a Tito. Então, ele é aprisionado, então ele é levado para a prisão, agora a mando de Nero, e ele escreve a sua última e derradeira carta, segunda a Timóteo. Nós já estudamos essa carta, extremamente tocante, para mim uma das cartas mais lindas. Não tem como nós não lermos essa carta e chorar. Porque quando mais tocamos a Paulo, mais tocamos a Cristo. Quanto mais Paulo era exprimido, mais víamos o bom perfume de Cristo sendo exalado dele. Mas aqui também, dentro desse contexto, nós já vemos um homem profundamente quebrantado, um homem trabalhado pelo Senhor. E é exatamente isso que nós queremos colher, né, ao estudar todas essas cartas e também ao ler Filemão juntamente com vocês. Então, dessas 4 cartas, Efésios, Filipenses e Colossenses, nós já estudamos. O que falta para nós é então olharmos essa carta mais de perto, que é a sua última dentro desse contexto, escrita a Filemão. Agora eu preciso fazer algumas observações para vocês a respeito da situação geral que envolve, vamos dizer assim, todo o contexto dessa carta, para que nós entremos naquilo que eu quero compartilhar propriamente dito, tirando do próprio texto para vocês. Mas é importante que eu faça isso para que vocês, ao estudar pessoalmente, vocês tenham essas informações que são muito importantes, aí vocês vão entender o contexto em que vocês se encontram. Tá? Então, Filemão, ele morava numa cidade chamada Colossos. Vocês se lembram, quando nós estudamos Colossenses, nós havíamos dito para vocês que a igreja lá naquela cidade de Colossos reunia-se onde? Na casa de Filemão. Era ali que a igreja de Colossos se reunia. Então, essas cartas estão muito ligadas, só que é uma carta pessoal porque envolvia algo muito particular que Paulo queria falar ao coração de Filemão. Então, ele morava nessa cidade, né, chamada Colossos, e a igreja reunia-se na casa dele. Era um homem extremamente rico, um homem que tinha realmente muitos recursos, um homem também de um coração extremamente bondoso, e tinha muitos escravos. Então, para que famílias pudessem ter escravos, é porque eram famílias abastadas. Então, ele tinha vários escravos ao seu redor para servir. Ele
Então, esse irmão, Filemon, ele tinha uma família extremamente linda. Nós, na leitura, fizemos aqui, quando fizemos, nós tocamos no nome da esposa e nome do filho. Áfia e Arquipo, encontra-se no versículo 2. Áfia e Arquipo, Áfia, a esposa de Filemon, e Arquipo, de fato, o filho de Filemon. Aí já temos uma beleza, uma linda família, diante do Senhor, buscando a face dele, recebendo os irmãos da sua casa. Isso é lindo demais. Nós vemos exatamente, sabe, um propósito de Deus caminhando de maneira assim bela aqui dentro desse início. Uma família orientada pelo Espírito Santo. Isso é extremamente lindo. Agora, algo importante também para vocês entenderem. O significado do nome Filemon. Lembra filéu, amor. É uma das definições de amor no grego que nós temos, né? São 4, né? Filéu, nós temos ágape, nós temos historgei, nós temos eros, etc. Mas aqui filéu. E Filemon tem 3 possibilidades de nós darmos um significado. O Strong, que normalmente a gente consulta no grego, ele dá um significado diferente. Ele fala que Filemon significa aquele que beija. É um significado interessante. Mas os 2 outros, eu creio que ele cabe melhor até pelo nome, a nomenclatura dele, do nome. Seria, então, aquele que tem amor ou aquele que ama. E era exatamente o que caracterizava o caráter e a personalidade de Filemon. Tanto é que nas palavras do apóstolo Paulo nós tocamos isto. Essa beleza, né, que havia em Filemon. Então o seu nome era característico com o seu próprio caráter. Essa é a beleza. Tá? Isso faz muito sentido quando a gente estuda a carta de modo mais profundo. Tá? Agora, quando nós pensamos no contexto geral dessa carta e levantamos uma pergunta, mas por que Filemon foi escrita? Por que Paulo entendeu que era importante ele mandar uma carta escrita especialmente para Filemon? Aí nós precisamos entender o contexto. Eu disse há pouco a vocês que Filemon era um homem rico, um homem abastado, um homem que tinha ao seu redor muitos escravos que submetiam-se a ele. E ele tinha um especificamente chamado Onésimo. Nós não vamos envolver na nomenclatura do nome Onésimo, mas para você, no seu estudo pessoal, é importante. A palavra Onésimo significa útil ou proveitoso. Possivelmente é até um nome dado para especificamente um escravo. Mas tem tudo a ver aqui como nós estudamos este livro. Então vamos somando as coisas aqui. Por que ela foi escrita? Então Filemon, como falei, apresentei já ele para vocês. Ele tinha vários escravos e um deles chamava Onésimo. E o que Onésimo fez? Onésimo roubou a Filemon. Já vou agora, vou 2 versículos com vocês. Ele roubou a Filemon e o que ele fez? Ele fugiu para Roma, a distância de mais de 2.000 quilômetros. Ele estava em Colossos, que fica na Ásia Menor. Colossos, Laodiceia, Hierápolis, nós temos Éfeso, nós temos Esmirna, nós temos outras cidades ali, Laodiceia, que ficam todo ao redor. Então ele pega, depois de ele roubar Filemon, ele vai para Roma. Por que Roma? Além da distância, mais de 2.000 quilômetros, Roma tinha mais de 1 milhão de habitantes. Então ele ia se perder na multidão. Quem vai me achar aqui? Quem vai me encontrar aqui? Agora eu sou livre. Fugi do meu Senhor. Então ele vai para Roma. Ok? Só para mostrar para vocês pontualmente, olho no texto aqui, versículos 18 e 19, vocês vão entender por que a dedução de que Onésimo roubou a Filemon. Quando Paulo escreve a carta, veja o que ele diz aqui, versículo 18. E se algum dano te fez, ou se te deve alguma coisa, lança tudo em minha conta. Paulo está falando a Filemon a respeito de Onésimo. Versículo 19. Eu, Paulo, de próprio punho o escrevo, eu pagarei. Até aqui. Aqui é interessante, até fazer um parênteses aqui, talvez a gente não vai lembrar isso depois, mas eu faço agora. Você percebe que esse eu pagarei aqui, tem um E maiúsculo aqui? Porque normalmente havia uma amanuense que escrevia as cartas. Então Paulo ia ditando e as pessoas escrever. É como se Paulo disse, para lá, para. Eu quero, me dá aqui o pergaminho, me dá aqui a caneta, e eu quero escrever. Eu pagarei, é meu próprio punho. Paulo está se colocando no lugar de Filemon. Essa dívida, seu Filemon, é minha.
É exatamente isso que está acontecendo aqui. Então a gente vê o detalhe dessa carta. Então isso leva-nos a pensar que, de fato, Onésimo havia roubado Filemão e fugido para Roma. E lá ele havia se escondido, ou tentou se esconder na multidão, mas nós temos uma surpresinha para Onésimo, né? Pelos arranjos divinos, Onésimo chegou até Paulo. Paulo estava aprisionado, lembra-se? Era uma casa que ele havia alugado, não era uma prisão do império, essa aconteceu no segundo aprisionamento dele, era uma casa que ele alugara com seus próprios recursos. Ele era uma pessoa que tinha relacionamento, havia recursos, ele alugava, e lembre-se, tinha um soldado ligado a ele, e que mudava de turno, ligado a ele a correntes, a cada 6 horas. E Onésimo, então, é levado, talvez por Epáfras, que estava lá, e Roma tinha muitos mercados, então, numa dessas passeadas, eles se cruzaram, e Epáfras era de Colossos também. E Epáfras, vem cá, Onésimo, tem uma surpresa para você aqui. Ele leva para Paulo. Ele leva, então, Onésimo para Paulo. E o que acontece? Nesses arranjos divinos, Paulo pregou o evangelho a Onésimo. E eu fiquei pensando aqui nesse assunto. Imaginem só, Paulo está lá no ambiente, quando a gente pensa a gente pensa a casa na nossa cabeça, mas era um cubículo, uma coisinha. Parede e tudo, e ele atrelado, correndo um soldado, sentado, e Epáfras chegando, possivelmente, né? Mas Onésimo chegando, e Onésimo olhar para Paulo. E eu acho que ele entrou em prantos. Ele viu uma cena de um homem prisioneiro, mas quando ele viu o semblante de Paulo, ele falou assim: tem alguém diferente aí dentro. Tem alguém diferente aí dentro. Só pelo olhar, irmãos, eu acho que Onésimo olhou, e Paulo anunciou o evangelho, e Onésimo se derreteu diante do Senhor. A maior necessidade, amados irmãos, é que as pessoas vejam Cristo em nós. Amém. Eu vejo nesse detalhe aqui que me prendeu, eu falei assim: Senhor, Onésimo chegou lá, como é que foi esse assunto? Eu penso que no primeiro impacto, não foi impacto de dó, nossa, Paulo, prisioneiro, foi um impacto da graça, um impacto do Espírito Santo na vida de Onésimo. E Paulo abriu a boca e só fechou o assunto. E Onésimo se rendeu totalmente ao Senhor Jesus Cristo. Então nós temos algo maravilhoso, né? Nós temos o resultado desse anúncio, desse encontro. Onésimo verdadeiramente se tornou uma nova criatura, foi completamente transformado. E com certeza, nesse ínterim, o que ele fez? Ele abriu o coração para Paulo. O negócio é o seguinte, Paulo, o meu assunto é mais sério do que você pensa. Eu fugi, eu roubei e fugi. E dentro das normativas romanas, é lógico, eu estou falando de Filemão, que era um homem amoroso, não teria talvez uma conduta, ainda que legalmente ele estava amparado. Porque os escravos eram simplesmente ferramentas viventes. Você tem uma enxada, você tem um enxadão, você tem uma carriola, você tem uma carroça, e você tem um homem, é a mesma coisa. Eram, de fato, instrumentos, ferramentas viventes. Então, havia temor no coração de Onésimo, porque havia uma pendência lá atrás. Então ele abre o coração para o apóstolo Paulo. E é interessante que Paulo fala assim: o negócio é o seguinte, você é nova criatura, as coisas velhas já passaram, está tudo bem, glória a Deus, eu conheço Filemão, ele vai... Não. Watchman tem uma série de livros, eu não vou lembrar em qual dos volumes, e tem um dos volumes, né, são 6 volumes, se não me engano, num deles tem lá um título que ele trabalha: Concluindo o Passado. Concluindo o passado. Mesmo quando nós nascemos de novo, nós devemos consultar o nosso coração e mente. Há alguma coisa que eu preciso concluir no meu passado? O Espírito Santo fala no teu coração. É Ele, não é ninguém, é Ele. É melhor nós concluirmos o passado diante do Senhor do que concluir o passado no tribunal de Cristo. Porque nós vamos aparecer, todos nós, comparecemos ao tribunal de Cristo, para dar conta do bem ou do mal que tivermos feito por meio do corpo.
Então Paulo, ele está incentivando a Onésimo aqui. Eu vou te mandar para Colossos. Então Paulo cresce no seu coração, o desejo de enviar novamente Onésimo a Filemon. Ainda que nós percebemos que é um período de tempo que Onésimo, dentro da gratidão que subiu ao seu coração, ele começou a servir a Paulo, porque ele era um escravo. Ele começou a servir a Paulo, e a gente percebeu aqui pela fala, não é? Extremamente linda, que nós já passamos por ela. Então, mediante essa situação, Paulo então escreve essa carta. Aí vocês entendem o contexto pelo qual Paulo escreve a Filemon. Tem toda essa situação que nós colocamos para vocês. Essa carta pessoal a Filemon. E ele vai rogar a favor de Onésimo, que era um escravo fugitivo. Era um escravo pagão que se tornou agora um filho de Deus salvo. Agora, houve uma troca de vida na realidade de Onésimo. Ele é uma nova criatura. Então, motivado por isso, Paulo vai escrever essa carta que vai ser enviada juntamente com o próprio Onésimo e outro companheiro, para que Tíquico, no caso, que vai ser um daqueles que são responsáveis por levar esta carta, como as outras que nós já falamos, para até Filemon. Então, até aqui. Essa carta, a Filemon, é uma carta de Filemon, é extremamente linda. Muitas pessoas entendem, conhecem e dizem dela que é uma joia de valor inestimável. Inestimável. E é uma verdade. É uma preciosidade da literatura. Nós não entendemos muito desses aspectos da literatura, né, conforme funciona, mas ela é notoriamente colocada como uma das joias da literatura. E aqui nós temos em Filemon uma das mais lindas metáforas. É uma metáfora perfeita da obra da reconciliação entre Deus e o homem. Então toda essa carta, né, todos esses 25 versículos, tem inserido dentro desse contexto, a maravilhosa obra revelada da reconciliação entre Deus e o homem. Agora, o que nós vamos fazer? O que eu quero apresentar para vocês? 4 lições importantes que esse livro vai nos trazer. Há mais, vocês irão descobrir, mas 4 lições que nós vamos buscar juntos aqui. Aí eu vou citar os versículos e vou fazendo as argumentações aqui. Tá? E vamos chegando ao caminho. E o que queremos construir para vocês? Construir um terreno para que depois, ponto a ponto, ele possa ser, por vocês mesmos, buscado aí com mais riquezas. Mas eu quero colocar o contexto, o âmbito geral, e isso vai trazer, vamos dizer assim, penso, uma ajuda grande para vocês estudarem e entenderem a importância dessa carta. Ok? Então são 4 lições. A primeira lição, se você for anotar, como você pode jogar um subtítulo, um título aí? O perfeito exemplo do amor cristão. Nós vamos tirar uma lição preciosa aqui em Filemon de um perfeito exemplo do amor cristão. Antes de eu ler os versículos de onde vamos tirar esse raciocínio aqui, eu quero ler um trecho de um irmão que, analisando exatamente esse contexto, veja o que ele escreveu aqui, quero ler para vocês, abrindo aspas aqui. Somos elevados às alturas ao próprio Deus. Paulo, ao rogar com tanta modéstia a favor de um homem que ocupava uma posição tão baixa na sociedade, humilhou-se de tal forma que dificilmente em algum outro lugar se pode perceber com tanta vida e realidade a doçura do seu espírito. Nós inalamos o precioso perfume de Cristo em Paulo. Então, se você perceber quem é o apóstolo Paulo, quem é Onésimo, então a gente percebe todo o suplicar do apóstolo Paulo a favor de um homem que ocupava a mais baixa posição da classe social da época. Desprezível.
Então isso deve mexer profundamente ao nosso coração. A gente consegue enxergar doçura no falar do apóstolo Paulo. O seu espírito era completamente adocicado. O perfume de Cristo extravasava nas palavras de Paulo. Vamos ler os versículos agora e fazer algumas observações. Do versículo 8 ao 12, para entendermos essa primeira lição, do perfeito exemplo do amor cristão. 8 a 12. Pois bem, ainda que eu sinta plena liberdade em Cristo para te ordenar o que te convém, prefiro, todavia, solicitar em nome do amor, sendo o que sou, Paulo velho, e agora até prisioneiro de Cristo Jesus. Sim, solicito-te a favor do meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Ele antes te foi inútil, atualmente, porém, é útil a ti e a mim. Eu te envio de volta em pessoa, quero dizer, o meu próprio coração. No original, a palavra coração é entranhas, é os mais profundos lugares da intimidade do apóstolo Paulo. Então percebam nessas palavras aqui. E vocês viram aqui no versículo 8, ele tinha uma autoridade apostólica para exigir isto. Mas ele começa a sua carta no versículo 1, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus. Lá no seu original, Paulo, aquele que encontra-se em grilhões, não por causa do império, mas em grilhões em Cristo Jesus. Essa é a ideia. Então ele não usa a sua autoridade de apóstolo para exigir. Pensemos uma coisa, Wagner, você tem uma pessoa que é senhor de muitas coisas. Ele ama profundamente você. Ele realmente te beneficiou de maneira extraordinária, que você não tem nem como pensar de como você pode retribuir isso para ele. Que você está preparado para que qualquer sinalização de um pedido dele, uma ordem que seja, você está pronto a servi-lo, porque ele é alguém especial para você. Esse é o caso de Paulo. Então você imagina só uma pessoa dessa, Wagner, nesse contexto, nessa posição, ele vai escrever uma carta para você, ainda que ele saiba, diante de tudo que foi feito por você, diante de tudo que ele expressou em amor por você, que ele poderia até pedir, ordenar algo para você e você o faria, ele fala assim, mas não vou usar esse caminho, eu vou solicitar em nome do amor. Olha isso, gente! Que preciosidade essa verdade. Um homem desprovido dele mesmo. Então é isso que acontece. Paulo, então, ele está despido de tudo aquilo que ele poderia ter como autoridade apostolar sobre Filemon. Ele abriu mão para que Filemon pudesse entender que há outros caminhos que nós podemos agir, e esses caminhos é que abrem portas. Não é da imposição, é do amor. E o amor, por onde ele passa, ele vai ganhando, vai abrindo portas. Então vocês estão entendendo o que eu quero falar para vocês. Então, com essa informação, quando nós lemos aqui, a gente percebe que cresce no nosso coração esse sentido, em especial o versículo 9. Prefiro, todavia, solicitar em nome do amor. Já pensou, Wagner, você recebendo uma carta dessa? De uma pessoa que você está desejoso a servir, a fazer qualquer coisa, porque ele te amou e fez tantas coisas boas. Ela fala assim, não, Wagner, é por amor, considera aí. A gente não se derrama diante de um Senhor como esse, mas é lógico. Que Senhor é esse que nós temos? Então aqui está, dentro dessa primeira lição, para o cristão, é exatamente o amor que intrinsecamente deve habitar em cada coração regenerado. É dessa forma que nós devemos andar. Agora eu vou fazer com vocês aqui, só vou colocar um texto, é um contraponto na própria vida do apóstolo Paulo, quando ele era Saulo de Tarso, para vocês entenderem o que Cristo fez na vida desse homem. Deixa o dedo aí, vão para Atos dos Apóstolos, capítulo 26. Atos dos Apóstolos, capítulo 26. Atos dos Apóstolos, capítulo 26. Aqui nós vamos ler do versículo 10 ao... Deixa eu ver até onde nós podemos ir. Até o versículo 11. Não. 10 e 11. É suficiente os dois. Ó. Atos 26, 10.
Assim procedi em Jerusalém, havendo eu recebido a autoridade dos principais sacerdotes, encerrei muitos dos santos nas prisões, e contra estes dava o meu voto quando os matavam. Muitas vezes os castiguei por todas as sinagogas, obrigando-os até a blasfemar. Demasiadamente enfurecido contra eles, mesmo por cidades estranhas, os perseguia. Este é Paulo, na sua condição anterior. Então, não há desculpa para nós. Olha quem era Paulo. Era um homem que tinha ódio no coração. Era um homem que ele espumava, espumava veneno da sua boca, de ódio aos cristãos. E esse homem teve um encontro com Cristo Jesus. E quando ele teve um encontro com Cristo Jesus, ele foi plenamente transformado. Por que muitos cristãos patinam no seco? Vai mês, vem anos, vai anos e não mudam. Nunca viram Cristo como deveriam ver. Porque quando nós enxergamos Cristo como Ele é, a gente põe a boca no pó. Então nós precisamos ter os nossos olhos abertos. Então quando nós, voltamos para Filemão, então quando nós vemos estas palavras provindas de um coração que foi plenamente transformado, então a gente só toca Cristo ali. Cristo, Cristo, Cristo. Então essa primeira lição mostra-nos o perfeito exemplo do amor cristão. Quem era Saulo de Tarso, em quem ele se transformou? Um homem que se importou com um escravo, aquele que ocupava a mais baixa posição na sociedade. Se preocupou. E depois nós vamos verificar quais são as palavras que ele mesmo vai dizer, né, a respeito de Onésimo. Então, por aí vocês vão percebendo como é rica essa carta em detalhes. Então, vimos a primeira lição. Vamos para a segunda lição. Vou colocar como um título aqui, né? Esta carta nós percebemos algo muito lindo, né? Ela revela o poder do Evangelho. Esse é o título nosso. Essa carta revela para nós o quê? O poder do Evangelho. Na realidade, a mensagem das boas novas transformou verdadeiramente aquele escravo, pagão, ladrão, em um homem livre, cheio da vida de Cristo. Vou utilizar um dos versos que eu acabei de ler para vocês. Estamos em Filemão, versículo 10 novamente. Sim, solicito-te em favor do meu filho Onésimo, em que gerei entre algemas. Paulo gerou Onésimo em algemas. Ele estava preso quando ele pregou. Agora, junto com isso, só para vocês entenderem um pouco do ministério de Paulo quando ele estava preso. Lembre-se, eu já falei para vocês, 2 anos em Cesareia, aí ele apela para Roma, ele vai para Roma, ele vai ficar mais 2 anos, completando 4 anos de aprisionamento. E nesses 4 anos foram anos perdidos, anos de murmuração, não, anos de frutificação. Vamos para Filipenses, por favor. Voltem a Bíblia aí. Já quando estudamos esse livro, passamos por esse texto, mas vamos agregar o que estamos falando aqui. Filipenses, capítulo 1, versículo 12 e 13. Estamos dentro do mesmo período em que esta carta de Filemão foi escrita, quando essa de Filipenses também foi. Então, Filipenses, capítulo 1, versículos 12 e 13. Quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo Jesus se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. Não dá para saber se exatamente aqui nesse período ele já tinha tido um contato com Onésimo. Mas veja o capítulo 4, por favor, desse mesmo livro, Filipenses, capítulo 4, na sua saudação final, versículo 22, o que Paulo tem a dizer na seu envio de saudação. Versículo 22, todos os santos vos saúdam, especialmente os da casa de César. Significando que aqueles soldados que ficavam como que guardas junto a Paulo, ligado a correntes, foram evangelizados. Ganharam a experiência em Cristo Jesus. Essa é a beleza.
Então essa carta, voltando para Filemão, essa carta revela para nós o poder maravilhoso do Evangelho. E quando esse Evangelho chegou de modo pontual em Onésimo, Onésimo viu Cristo em Paulo, como eu falei para vocês há pouco. Onésimo, então, ele teve uma experiência profunda com o Senhor Jesus Cristo. Onésimo, ao ouvir a palavra, se rendeu. É isso que nós enxergamos em todo esse texto aqui, porque ele fala com muita clareza: meu filho Onésimo, que gerei entre algemas. Isso é maravilhoso. Então nós temos aqui, dentro dessa segunda lição importante do livro, é que ele nos mostra o poder do Evangelho, olhando para a vida de Onésimo. As boas novas anunciadas por Paulo, então, transformaram um escravo, um pagão, ladrão, em um homem livre com a vida de Cristo. Essa é a beleza. Mas vamos para a terceira lição que esse livro tem a trazer para nós. Vamos intitular aqui o fruto da pregação do Evangelho. O fruto da pregação do Evangelho. Já falamos do perfeito exemplo do amor cristão, já falamos que esse livro revela para nós o poder do Evangelho, agora vamos falar do fruto da pregação do Evangelho, que esse livro tem a nos falar. O novo nascimento nos dá um novo status. O novo nascimento nos dá uma nova posição, e ela é maravilhosa. Olhando para Filemão agora, versículos 15 a 17. Paulo, então, ele continua no seu argumento, dizendo essas palavras para Filemão. 15. Pois acredito que ele, Onésimo, veio a ser afastado de ti temporariamente, a fim de que o recebais para sempre, não como escravo, antes muito mais como, muito acima de escravo, como irmão caríssimo, especialmente de mim, e com muita razão, de ti, quer na carne, quer no Senhor. Olha só que texto maravilhoso. E o versículo 17. Se, portanto, me consideras companheiro, recebe-o como se fosse a mim mesmo. Olha só que texto maravilhoso temos diante dos nossos olhos. O fruto da pregação do Evangelho, eu acabei de falar para você, nos eleva a uma nova posição, a um novo status. Aqui mostra-nos que não há mais como nós considerarmos aquele que foi regenerado como um simples escravo, ainda que ele manteria o seu serviço a Filemão, conforme nós vamos ver no final. Mas aqui, antes, muito acima de escravo, ele é um irmão caríssimo. Um escravo ladrão tornou-se um irmão caríssimo. Então veja o status que nós ganhamos quando nascemos de novo. Não importa a história de qualquer um de nós. Todos nós temos uma história, ou feia, ou mais ou menos, ou... Temos uma história. Mas quando você encontra-se com Cristo Jesus, então você não vai ser mais ser olhado pelo Senhor pela história passada, mas você vai se tornar um irmão caríssimo. Um irmão caríssimo. Que Senhor maravilhoso é esse? Não é? E é interessante que na defesa que Paulo está levantando a favor de Onésimo, ele ainda argumenta no versículo 17 já lido, Olha, se você me considera o teu companheiro, receba Onésimo como se fosse a mim mesmo. Olha só que coisa impressionante. Aí daqui a pouco vamos fazer a relação. Como que o Senhor Jesus Cristo, ele agiu a nosso favor diante do Pai? Não é? É essa a relação aqui. Pai, receba o José Luiz como se fosse a mim mesmo. Ele vai abraçar, o Pai vai abraçar o Zé Luiz como se fosse o próprio filho maravilhoso dele. Com a mesma força, com o mesmo amor. É como a mim mesmo. Isso é o Evangelho que está exposto aqui. É exatamente isso que nós estamos colocando em linhas gerais para mostrar para vocês o que está navegando, não estando escrito aqui, é o Evangelho de Cristo. Aqui está essa beleza.
O Espírito Santo é maravilhoso, né? Como se fosse a mim mesmo. Pai, é como se fosse a mim mesmo. Ele vai abraçar cada um de nós como se fosse Cristo. Éramos ladrões, éramos fugitivos, andávamos pelo caminho. Mas quando nós ouvimos do Evangelho, o Senhor Jesus se torna o grande intercessor por nós. Receba a cada um deles como se fosse a mim mesmo. Isso é Filemon. Essa é a beleza. Então o fruto da pregação do Evangelho mostra-nos que nós temos um novo status. Somos irmão caríssimo. E somos aqueles que são recebidos como, olhando agora na aplicação, como o próprio Senhor Jesus é recebido pelo Pai. Não há mais separação, queridos irmãos, dentro da obra do Evangelho entre classes sociais, etnias, raça. Não há mais. O cristianismo é maravilhoso nesse sentido. O Evangelho é maravilhoso. Porque ele acaba com tudo aquilo que o pecado estabeleceu. Uma das mais terríveis maldições trazidas pelo pecado, é exatamente quando você pega um ser semelhante a você e o escraviza, tratando-o como se fosse uma ferramenta vivente. É a desgraça do homem. É aonde o homem chegou, na sua posição. E o cristianismo vem e aniquila isso sem fazer piquete na frente de nenhum imperador. Só pela vida. Vejam só. Vamos sair um pouquinho aqui de Filemon para Colossenses 3, já lemos esse texto numa outra oportunidade. Colossenses 3, vejam que na pessoa de Cristo há uma nova realidade, uma nova sociedade, uma nova identidade. Colossenses 3, versículo 11. No qual este é em Cristo, no qual não pode haver grego, nem judeu, circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Em Cristo passou-se a régua, Anderson, não tem mais. Acabaram-se as raças, acabaram as etnias, não tem judeu, não tem grego, não tem escravo, não tem livre. Em Cristo, naquela cruz, ele matou tudo, puf! Agora eu vou criar uma nova raça, uma nova criação. Vocês são raça eleita, vocês são agora sacerdócio real. Nós somos parte de uma raça eleita. Então, não há mais escravo, não há mais livre. Então Paulo está mostrando, olha o que o Espírito está falando para nós. Onésimo é nosso irmão caríssimo. A vida de Cristo que está em Onésimo também está em minha mesma. Então nós precisamos discernir isso. Outro texto, Gálatas 3, versículo 28. Gálatas 3, verso 28. Novamente ele vai levantar esse argumento, né? Dessarte, não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós são um em Cristo Jesus. Esta é a obra do Evangelho, esta é a obra da cruz. A obra da cruz é maravilhosa porque promove exatamente essa nova posição de status. Somos um em Cristo Jesus. E Paulo, quando fala isso, nós capturamos essa verdade maravilhosa para o nosso coração. Irmão caríssimo, não há mais separação de classes, eu acabei de dizer, etnias, questões sociais, de raça, nada. Agora, Onésimo ou qualquer um torna-se irmão caríssimo. Caríssimo. Eu creio que a promoção mais elevada que uma pessoa pode ter na sua vida é ser promovido de um ímpio a filho de Deus ou a um irmão caríssimo. Essa é a promoção. Qual é o status mais elevado que você tem? Eu sou irmão. Eu sou irmão do Fernando, mas eu sou irmão de Cristo também. Essa é a posição mais elevada que nós temos diante do Senhor. Agora precisamos dar um passo a mais. Esta é a mensagem cristã.
esta é a mensagem cristã, que em Cristo Jesus as barreiras, os muros foram totalmente derrubados. Agora nós somos um só corpo. Vamos sair um pouquinho aqui, Romanos capítulo 12, versículo 5. Há vários textos que nos ajudam a pensar dentro do que estamos levantando para vocês aqui, mas estamos pegando alguns que nos ajudam a gravar. Romanos 12, versículo 5. Assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Estes muitos aqui são os livres, são os escravos, são os judeus, são os gentios, são os citas, são os bárbaros. Não importa, são os muitos. Então, em Cristo Jesus, na cruz, apaga-se todo um sistema maligno que foi estabelecido por causa do pecado. Na ressurreição de Cristo Jesus, inicia-se uma nova criação, onde nós somos uma família, nós somos um corpo. E esse corpo é composto de muitos membros. E estes membros, eles procedem de várias tribos, línguas, povos e nações, escravos, bárbaros, citos, não importa. Estamos todos juntinhos. Então vocês entendem, voltem para Filemão, entendem por que Paulo está escrevendo essa carta. Olha a revelação que ele teve, quanta luz no coração. E aqui a gente percebe, daqui a pouco vamos falar com mais, talvez, pontualidade, aqui a gente percebe como que o Evangelho está sendo anunciado, de maneira limpa, de maneira clara para nós. Então, esta terceira lição preciosa, né? O fruto da pregação do Evangelho. Vamos para a quarta e a última lição preciosa que nós temos nesse livro, né? Vamos intitular assim: toda a dívida do passado foi quitada. Toda a dívida do passado foi quitada. Essa é a bênção que nós encontramos aqui nesse livro. Amados irmãos, fomos plenamente perdoados por Cristo Jesus. Assim como Onésimo foi plenamente perdoado por Cristo Jesus, nós também o fomos. Lembrando que, lembre-se do detalhe que falei da pendência, uma coisa, outra coisa, outra coisa. As pendências cabem a nós, a resolvermos. É aquilo que nós falamos, tratar das coisas do passado. E deixa o Espírito mostrar o que é. Se não tem, não tem, acabou. Senão, vamos ver o que o Espírito pode nos ajudar para concluir o nosso passado, como o Oshimani disse. Mas então nós, olhando para o que Paulo está mostrando, ele vai nos mostrar com clareza. Toda a dívida do passado foi quitada. Filemão, versículos 18 e 19. E se algum dano te fez, ou se te deve alguma coisa, lança tudo em minha conta. Eu, Paulo, de próprio punho, o escrevo. Eu pagarei. Até aqui. Aqui está. Há pouco nós fizemos já uma pequena observação desse verso. Lança tudo em minha conta. Aqui está. A gente percebe então que a obra que Paulo está mostrando a nós aqui, que Cristo realizou, é uma obra perfeita. Paulo ousadamente fala assim: Filemão, soma tudo que foi colocado aí como prejuízo que você teve, manda para minha conta. E você percebeu aqui, de próprio punho eu escreverei. Eu escrevo, eu pagarei. Eu, com as minhas próprias mãos furadas, digo, meu Pai, eu pagarei essa conta. Essa é a realidade. Eu pagarei. Eu fiz isso por cada um de nós. Então aqui está essa figura extremamente linda para nós, bela para nós. Lança tudo em minha conta, eu te pagarei. Colossenses capítulo 2, saiamos um pouquinho do livro aqui. Colossenses capítulo 2. Colossenses capítulo 2, versículos 13 e 14. Olha que texto lindo, Colossenses 2, 13 e 14. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os vossos delitos, os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós,
que constava de ordenanças, no qual era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz. Olha só, até aqui está bom. Aqui nós temos em destaque as seguintes preciosas palavras. Versículo 13 no seu final. Perdoando todos os vossos delitos. Perdoando. Anote a palavra perdoando. Versículo 14. Cancelado. Ele perdoou a nossa dívida. Ele cancelou o escrito de dívida. Na sequência, assim, ele encravou na cruz. Aliás, ele removeu inteiramente e encravou na cruz. Então, a obra que Cristo fez por nós tem essa característica aí descrita nesses 2 versos que acabamos de ler. Ele perdoou as nossas dívidas, ele cancelou o escrito de dívida que era com nós, ele removeu inteiramente e encravou na cruz. Então, essa ideia que está escrita ali, lança tudo em minha conta. E quando Cristo pagou, o escrito de dívida foi rasgado. Então, quando se for procurar dívida nossa, não existe mais. Cristo pagou completamente naquela cruz. Não há mais dívida, queridos irmãos. Ele fez a perfeita obra por nós. Então, toda a dívida foi plenamente paga, quitada pelo nosso amado Senhor Jesus, lá naquela cruz. Agora, queridos irmãos, o que essa carta está revelando para nós? Primeiro, que todos nós somos onésimos. Nós somos onésimos. Nós somos esses que andam pelo caminho, os fujões, os que defraudaram, que humilharam as realidades do Senhor e fugimos. Mas um dia o Senhor nos encontrou. Ele nos encontrou. Então esse livro primeiramente fala da nossa própria história. Nós todos somos onésimos. E Filemão mostra algo impressionante aqui para nós. Dentro do livro nós temos um ofendido, nós temos um ofensor e nós temos um mediador, não é isso? Filemão, ofendido. O ofensor, Onésimo. E o mediador, Paulo. Isso não fala do Evangelho, gente? É o Evangelho puro. Nós ofendemos a Deus, irmãos. Nós ofendemos a Deus. Ele é o ofendido. Nós ofensores. Mas nós temos um mediador. Jesus Cristo. Ele é o mediador. Ele é aquele que agora, quando nós olhamos para o texto que estamos considerando, como sobe ao nosso coração, é o Senhor Jesus dizendo ao Pai: Pai, recebe-o como se fosse a mim mesmo, e se algum dano te fez, coloca na minha conta, porque eu pagarei. E ele fez isso na cruz. Este é o Evangelho, aqui descrito para nós, diante dos nossos olhos. Sai um pouquinho daí, vamos para 1 Timóteo 2, verso 5. Textos conhecidíssimos nossos. 1 Timóteo 2, 5. Aí nós temos assim a palavra de Deus dizendo: Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Aqui está o homem, o pecador. Aqui tem Deus que necessita ser mediado. E nós temos Jesus Cristo, o mediador. Aqui está o Evangelho. Nós ofendemos a Deus, nós somos ofensores, mas nós temos um mediador. Essa é a história de Filemão. Então vocês percebem a riqueza dessa carta? A beleza que há nessa carta, nas entrelinhas dela. Nós temos o Evangelho descrito, nós temos o amor do Senhor manifesto. Aí em cada cenário você pode, no seu estudo pessoal, e eu algumas vezes faço isso, por exemplo, numa situação como esta, eu imagino no meu coração o cenário, né, pegando esses últimos versos que acabamos de ler, nesse diálogo, né, olha, recebe-o como se fosse a mim mesmo. Aí eu paro e, lógico, vou transportar para o diálogo entre o nosso amado Senhor e o Pai. E está falando lá do João, meu Pai, o João, recebe o João como se fosse a mim mesmo. A conta dele, querido Pai, está pago lá na cruz.
tudo está na minha conta, meu Pai. É assim que a gente olha o texto. E a gente vê a riqueza, a beleza, e vai saltando essas verdades no nosso coração. Olha aqui, meus irmãos, para vocês fazerem a meditação do partir do pão, olhando para Filemon, a beleza que há aqui de nós tocarmos essa graça, esse amor, esse diálogo, né, que há descrito aqui para nós. Então, essa carta nos revela verdades incríveis. Então, mostra-nos esse evangelho escancarado. Ela também nos revela uma linda doutrina, de um modo muito pontual, chamada doutrina da imputação. Talvez vocês nunca ouviram falar, mas vamos para Romanos capítulo 4, por favor. Romanos capítulo 4. E aqui nós vamos ler 2 versículos. Romanos 4, vamos ler versículos 6 e 7. Assim é assim também que Davi declara ser bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça independentemente das obras. Bem-aventurado aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Aqui está algo extremamente importante para nós. A palavra atribui aqui é uma palavra que ela é utilizada no mesmo capítulo 4, outras vezes com a tradução imputar. É a mesma palavra, atribuir e imputar. É algo que vem de fora, ele imputou. Então, olha só o que, por intermédio de Davi, nós aprendemos aqui. Bem-aventurado o homem a quem Deus atribui a justiça, independentemente das obras. Vê lá o Anderson, as obras dos Anderson, não dá, né, Anderson? Não dá as suas obras, não dá. Aí, bem-aventurado é o homem a quem o Senhor atribui a justiça. Imputa a justiça, independentemente da vida dele. Mas como ele pode fazer isso? Por causa de Cristo. Não é porque ele vai olhar, não, Anderson, não, ele é por causa de Cristo Jesus. Então, ele atribui, ele imputa a justiça. Lembre-se, a palavra imputar é sempre colocando de fora para dentro, não dentro da pessoa. Já vou explicar para vocês. Quando você e eu nascemos de novo, você não se torna justo. Você se torna um justificado. Porque você é justificado na justiça de Cristo. Então a justiça de Cristo vem como um roupão. Assim como, fazer um paralelo aqui. Assim como os nossos pecados foram colocados sobre Cristo, não em Cristo, ele não se tornou um pecador, ele se tornou pecado. Então foi, vamos dizer assim, um manto de pecado, os nossos imundos pecados foram colocados sobre Cristo. Não é isso? Não nele, em nele, sobre ele. O pecado não foi nele, dentro, mas ele carregou. Por isso que ele sofreu tudo que sofreu no nosso lugar. E não, isso é imputar. Foi imputado em Cristo os nossos pecados. Assim como a justiça é imputada em nós, é sobre nós, você se não torna um justo. Agora, o que precisa acontecer? Deus, na sua infinita graça, pelo Espírito Santo, vai infundir a vida de Cristo em você. Essa infusão agora é o tratamento da cruz. Você vai crescendo, mais de Cristo, menos de você. Mais de Cristo, menos de você. Então você já foi justificado, você é plenamente justificado, mas agora a vida de Cristo está sendo formada em você pelo trabalho da cruz. Faz sentido? É assim que a Bíblia ensina. Aqui a palavra de Deus nos mostra exatamente isso. Então aqui está claramente para nós a doutrina da imputação. Ou seja, é o que acabamos de ler, não precisamos nem ler de novo lá. Lança tudo na minha conta. Isso é imputar. Impute tudo em minha conta. Eu pagarei. Claro, imputar sobre, infundir dentro. Imputação da justiça em nós e a infusão da vida de Cristo em nós. Tá certo? Muito importante para nós. Então, seguindo aqui, Paulo, olhando para o contexto de Filemon, ele assume o lugar de Onésimo, como se ele mesmo fosse o causador do dano. É isso que está acontecendo aqui, não estamos chegando a isso? Coloque na minha conta. O que Paulo está dizendo é exatamente esse raciocínio que eu acabei de mostrar para vocês. É como se ele mesmo fosse o causador do dano a Filemon. Que amor é este?
É o que está aqui para nós. Quando vocês meditarem depois, vocês vão perceber. Recebe como se fosse a mim mesmo. Se algum dano te fez, coloca na minha conta. Eu, Paulo, próprio punho, eu pagarei. Jesus faz a mesma coisa. Essa é a beleza. Jesus assume o nosso lugar, como se Ele mesmo fosse o causador do dano, como se Ele mesmo fosse o pecador, mas não o foi, porque os nossos pecados foram colocados sobre Ele. E o dano que deveria recair sobre nós, recaiu sobre Cristo. E Paulo está falando assim, ó, o dano que deve recair sobre Onésimo, derrama sobre mim, eu pago. Que impressionante realidade é essa? Essa é a beleza. Então, me ouçam novamente vocês que já ouviram. Há dois atributos divinos que eles não podem ser aplicados ao mesmo tempo numa mesma pessoa, que é a justiça e a misericórdia. A justiça implica que Deus tem que derramar o seu juízo sobre cada um de nós. Tem que derramar o seu juízo. Isso é justiça. Muito bem, então nós merecemos esse juízo por causa da justiça de Deus? Lógico que merecemos, então derrama. Mas, se ele for aplicar a sua misericórdia, porque misericórdia significa Deus não nos tratando como nós merecemos. Nós merecemos o juízo? Merecemos. Mas a misericórdia, quando é dada, então Deus não pode lançar o seu juízo sobre nós. Então, ou Ele lança o seu juízo sobre nós, ou lança a sua misericórdia sobre nós. Ele não pode jogar as duas coisas juntas, que não dá. Vocês entenderam o raciocínio? Como que Ele pode lançar a sua justiça e a sua misericórdia? Ele tem que nos julgar e tem que nos perdoar. Como que Ele vai fazer isso em nós? Impossível. Onde entra a cruz. Jesus fala assim, Pai, sobre mim a tua justiça, o teu juízo. Sobre eles a tua misericórdia. Então, aqui esses atributos se bifurcam. A justiça vai para Cristo e a misericórdia vai para o pecador indigno. É o que aconteceu aqui em Filemon. Paulo assumiu a culpa, assumiu a dívida de Onésimo. Pois não conta. Então, para ele foi o peso, não foi o juízo para Paulo? Vamos dizer assim, a dívida tinha que ser paga. E para Onésimo foi o perdão. Isso que aconteceu aqui. Então não dá para meditar mais sobre isso? Claro. Então essa é a beleza que nós estamos vendo ao meditarmos sobre esse livro. Então Paulo, repetindo, ele assume o lugar de Onésimo como se ele mesmo fosse o causador do dano a Filemon. Isso é demonstração de puro amor. Como se fosse a mim mesmo. Foi exatamente isso que Cristo fez por nós. Como já disse, todos nós somos Onésimos. Esta é a nossa história. Essa é a nossa história, amados irmãos. Então Jesus, Ele é o mediador. Nós somos o ofensor e Deus é ofendido. Aqui está a sua e a minha história. Exatamente como está descrito aqui nesse livro tão lindo. Cristo é o nosso santo mediador. Como Cristo nos amou, amados irmãos. Aí temos que perceber, né, que essa carta nos mostra de um modo singular aquilo que nosso amado Deus fez através do seu Filho Jesus Cristo. É lindo demais. Cristo morreu numa cruz para trazer-nos novamente de volta a Deus Pai. Não foi exatamente isso que Paulo fez? Eu quero te enviar novamente àquele que você ofendeu. Cristo faz exatamente conosco, Ele nos dá a vida e nos envia novamente àquele a quem tínhamos ofendido. Vamos pegar mais um texto, estamos indo para o encerramento, 1 Pedro capítulo 3, versículo 18. 1 Pedro 3, 18. 1 Pedro 3, 18. Olha que texto lindo. Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus. Morto sim na carne, mas vivificado no Espírito. Mas a primeira parte que é o importante para nós. Aquele que morreu por nós é o justo que morreu pelos injustos, para conduzir-vos a Deus. Isto é Filemon. Paulo então conduz a Onésimo a o ofendido, mas com todas essas verdades
do perdão pleno manifesto. Então, o que Cristo faz conosco? Ele nos dá da sua vida, ele já nos defendeu diante do Pai e agora ele nos conduz diante do Pai, porque o véu foi rasgado de alto a baixo. Você pode chamar assim: Pai, a minha dívida está paga. Está mesmo, porque o Senhor Jesus Cristo liquidou naquela cruz. Isso é lindo demais. Observações finais para nós. Vamos observar agora o cenário da igreja em Colossos, que se reunia lá na casa de Filemão. Agora em um outro cenário. Nós temos Filemão, sim, aquele que ama, aquele que verdadeiramente tem amor, recebendo Onésimo. E a gente pode até imaginar, né, na nossa mente, nosso coração, um acontecimento. Talvez naquele primeiro dia da semana eles resolvessem juntos, diante de uma situação: vamos partir o pão hoje. Aí você vai ver lado a lado um senhor, um escravo e todos os demais. Mas em Cristo tem mais senhor, tem mais escravo, tem livre, tem... Não, ali há irmãos que se reuniram. Ali não tem mais classe social. Ali eles chorando diante do Senhor, clamando diante do Senhor, adorando aquele que havia dado a vida por eles. Onésimo de um lado e Filemão de outro. Aí nós temos exatamente o retrato do que é uma igreja do Senhor, completamente transformada pelo seu poder. Eu fico imaginando como deve ter sido lindo esse partir do pão, né? Tomando a ceia juntos, ambos estão no Senhor. Agora, o que Onésimo vai fazer? Como nós já estudamos em Colossenses, ele vai servir ao seu Senhor como a Cristo. Então ele vai servir muito melhor. Ele vai servir ao seu patrão como a Cristo. E como que então Filemão vai tratar de Onésimo? Como nós já vimos isso, ele vai tratar o escravo no Senhor. Então toda a referência agora é no Senhor. Vocês se lembram? Isso vale para a família. Os maridos devem amar suas esposas no Senhor. As esposas devem submeter os maridos no Senhor. Pais, tratar os seus filhos no Senhor. Os filhos obedecer, pais no Senhor. Tudo é no Senhor. É o contexto do cristianismo. Tudo em torno dessa beleza. Então nós temos esse, vamos dizer assim, essa beleza, esse cenário criado para nós. Isso aos olhos daquela sociedade caída, onde havia mais de 60 milhões, todo o Império Romano, 60 milhões de escravos. Onde tudo aquilo que nós já falamos a vocês, um mundo pagão, um mundo completamente pervertido, imoral, sem valor algum à família, encontra-se um pequeno grupo reunidos lá na casa de Filemão, cantando, louvando, todos alegres, mas tem escravo, tem senhor, tem de tudo lá, alegrando-se no Senhor. Isso é igreja, isto é Filemão, essa é a beleza. Era loucura, mas para o Senhor era a menina dos seus próprios olhos. Para o povo de Deus era uma alegria ver todas aquelas paredes derrubadas, porque eles agora eram um em Cristo Jesus. Que Senhor glorioso nós temos, que evangelho poderoso nós anunciamos. Com isso dito, nós já vamos orar na sequência, mas isto é uma colocação para vocês dessas 4 lições. Para agora vocês, eu não vou voltar por enquanto nesse livro, mas vocês vão pegar versículo a versículo e começar a ver a riqueza que há, e vocês vão pegar muitas pedras preciosas. Mas em linhas gerais, toda a motivação da escrita dessa carta, os detalhes principais, nós procurei colocar para vocês aqui de maneira clara, mas para incentivá-los a buscar mais verdades. E com essa carta, então, nós encerramos o estudo das 4 cartas escritas dentro daquele contexto do primeiro aprisionamento do apóstolo Paulo. Então, que o Senhor nos ajude e que Filemão tenha falado ao seu coração, meu irmão. Muito obrigado, querido Pai Celestial, por essa carta tão preciosa. Nela nós tocamos o teu profundo amor revelado em Cristo Jesus. É verdade, nós éramos todos onésimos, mas por tua graça fomos trazidos a ti, por intermédio do nosso grandioso e mediador, nosso querido Jesus Cristo. Nós te louvamos por tua obra perfeita em nossa vida. Nós te bendizemos pela tua santa palavra.
que este falar possa tocar nossos corações, que um pouco mais do caráter de Cristo tenha sido formado em nossos corações, que um pouco mais dessa verdade tenha crescido em nossas vidas, e que ao meditar novamente nesses poucos versos, mais riquezas o Senhor possa trazer ao coração de todos. É o que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, amados irmãos, uma semana debaixo da graça desse eterno Senhor.